Estava falando da ciência e o professor é muito crítico em várias coisas, muito crítico. Ele estava inclusive ensinando a Maria sobre a importância dos números na ciência, tirar a astrologia de lado, até o Alex falou em relação a isso. É raro uma pessoa perder o celular, porque assim como tu não perde uma mão, um órgão, hoje o celular faz parte do órgão. Se tu tem insônia se o celular não estiver no teu quarto, tá bom? Chegar com uma sala, dentro da sala dela, com uma caixa e falar, fulano teu celular, Beltrano teu celular, porque as pessoas estavam lá e não prestavam atenção. Adultos pagando 3 mil na semana. Não, professor Erlei Melo Reis, agrônomo, professor, doutor, pesquisador. O pouco que eu sei do senhor, o pouco, teve uma parte de formação acadêmica no Brasil, outra fora, nos Estados Unidos. Meu ponto de vista, tá o Alex aqui do nosso lado, tá a Maria ali também na câmera, eu brinco, é o pai de todos. O pai de todos quando a gente fala na parte de fitopatologia. Até tem essa analogia. O pessoal brinca muito assim, quem é teu pai? E se fosse assim, quem é teu pai? Ele é meu avô, no raciocínio que o meu pai, dentro do estudo da fitopatologia, foi o Ricardo 13 Casa, seu orientado, e que trabalha com a parte de fitopatologia há muitos anos ali na UDESC, lá em Santa Catarina. Professor, muito bom estar conversando contigo mais uma vez, não é a primeira vez que a gente conversa, nós estamos na reunião de pesquisa da soja, aqui em Londrina. É uma conversa. Sim, olha, é um prazer novamente encontrar você, a Maria, e estar com o Alex aqui em Londrina. A descrição está correta? Claro, nessa importante reunião. E estamos aqui para recapitular alguma coisa da ciência, mas principalmente o que é útil para nós é ver os amigos e recordar o passado. Olha só que interessante, a gente está falando da ciência e o professor é muito crítico em várias coisas. Muito crítico. Ele estava inclusive ensinando a Maria sobre a importância dos números na ciência, tirar a astrologia de lado, até o Alex falou em relação a isso. Olha, tô vendo tal coisa, vamos falar assim, adjetivos, formas subjetivas de avaliar alguns ensaios. Não estou falando aqui do evento, não estou falando específico disso, mas nós estamos vivenciando hoje uma agronomia, talvez com um decréscimo de ciência e um aumento de astrologia. O senhor concorda com esse meu raciocínio? Perfeitamente, isso me preocupa muito e parece que tem relação depois que o celular está à disposição dos alunos. Hoje é incrível a reclamação de professores que não conseguem mais dar aula, enfrentar alunos, não sabem se vão falar para a classe ou vão prestar atenção no que a turma está no celular. E isso atingiu, Alencar, atingiu diretamente a ciência, porque veja bem, hoje não se lê mais livros, hoje somente o celular. E alguns fatos marcaram já a minha vida até aqui com relação a isso aí, a falta de leitura da ciência, a falta da prática. Por exemplo, tenho muitos amigos da fitopatologia, agrônomos de campo, que vêm falar com a gente dizendo o seguinte, professor, você escreve muitos assuntos muito importantes, mas é muito longo. Para nós, hoje, no celular, não pode ser mais do que 5 centímetros. Então, se o senhor puder fazer isso, nós vamos continuar apreciando o seu trabalho. Então, vejam bem, Alencar, é tão grave a situação que muitos países do mundo estão proibindo as redes sociais para os adolescentes. Isso não tem dúvida. Então, quem verá que realmente a humanidade não vai poder crescer com qualidade se tiver esse acesso ao celular. Mas como nós somos agrônomos e gostamos da doença de planta, nós fomos atingidos diretamente. Então, veja bem, eu acho que hoje são poucos os centros no Brasil onde pode-se fazer diagnose de doenças de plantas. Isso porque eu acho que a maioria dos pesquisadores, com todo respeito, eu acho que a maioria dos pesquisadores de instituições de pesquisa, inclusive professores de escola de agronomia, eles deveriam ter um controle de um sensor lá para avaliá-los, o tempo que eles dedicam a livros ou ficando com o celular na mão. Eu ando muito curioso, por exemplo, de que uma empresa como onde eu trabalho, que quando as salas tivessem então monitoramento de imagem só para ver o que está acontecendo. Mas então, veja
bem... É uma epidemia. Não, sem dúvida, isso é uma doença classificada já e... Eu quero voltar ao tema, mas hoje não tem dúvida. Não sei se você já perdeu o celular. É raro uma pessoa perder o celular, porque assim como tu não perde uma mão, um órgão, hoje o celular faz parte do órgão. Se tu tem insônia se o celular não estiver no teu quarto, tá bom? Então, realmente, veja bem, então o reflexo na ciência que eu volto a falar com você é, por exemplo, as revistas científicas de fitopatologia estão fechando no Brasil. Estão ficando de lado? Então, veja bem, é sério. Primeira coisa, não tem trabalhos encaminhados para a revista. Então, eu tenho que dedicar mais tempo ao celular. Outra coisa, então, é o seguinte, não existem mais revisores de crédito nas revistas. É outro ponto. Então, eu lastimo, por exemplo, temos duas revistas, a oficial é a da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, a Fitopatologia Tropical, que também está engasgada. Mas a maior dificuldade que eu acho e tristeza é a Suma Fitopatológica. Praticamente, se você não empurrar, trabalhar com os colegas em particular, não sai mais nada. Então é o seguinte, a ciência está morrendo por isso aí. Tá? Agora, então, o reflexo é o seguinte, Alencar, veja bem, você já tem experiência e sabe, a ciência desenvolvida pelas instituições de pesquisa que visam o bem do agricultor não chegam ao agricultor. Concordo. Falta a extensão, não chega a informação. Boa parte disso que a gente está vislumbrando aqui é novidade ou até um assunto duvidoso para muitos dos produtores que estão aí nessa nossa safra. Perfeitamente. Então, veja bem, eu já disse que eu gostaria de ter tido um psiquiatra nas salas de aula para me entender os problemas. Eu acho que numa reunião dessas aqui, como nós estamos em Londrina, aqui uma reunião nacional, coordenada pela Embrapa, muito bem coordenada por sinal, que tivesse alguns psiquiatras e estudantes de psiquiatria aqui para nos ajudar a entender. Olha, veja bem a situação, já que tu provocou para mim, é o seguinte... Eu provoquei. Sim, veja bem, eu acho que a população humana hoje pode ser fruto do celular, gosta de ser enganada. Então, hoje nós vivemos num engano. Então, a ciência que nós devemos transferir para o agricultor, para ele ganhar mais dinheiro e ter melhor qualidade de vida, isso não existe mais. Então, hoje, veja bem, às vezes dá vontade de pedir para alguém que escrever alguma coisa, como anda o engano na ciência agronômica ou na fitopatologia. E eu acho que, eu não sei se você chegou a ler um artigo meu que eu escrevo, que eu posso mandar para vocês, mas não sei se para você vai servir, devia ser para a pessoa mais jovem que nós devíamos investir, que é um assunto chamado o axologista, tá? Eu penso, tá, não, aquele cara que detesta números. Então, veja bem, esse cidadão, ele se preparou numa faculdade desses métodos de celular, das redes sociais antigas. Depois ele fez o mestrado no Instagram. Tá, depois tem um, entendeu? Me ajuda, tem outro. Tem o Tinder, tem o Instagram, tem começou no Orkut, na verdade, acho que a graduação foi no Orkut. Daí muito bem, a graduação foi no Orkut, fez o mestrado onde? No Instagram, e o doutorado agora ele fechou no TikTok. O TikTok. Então, veja bem, essa é a informação hoje de ciência, então veja bem a capacidade que tem esse axologista. Vou lhe interromper, sim, mas vou falar por mim e tentar agregar na conversa. Olha só, vou primeiro falar de terceiro. Estava conversando com o Fernando Henning, que nós conversamos, teve a apresentação dele muito boa, inclusive sobre a questão da cercóspora na cultura da soja. Mas depois, nos bastidores, estava eu e a Maria, ele chegou do lado e veio comentar. Sabe, porque a Maria tem vontade de fazer um curso sobre tetrazóleo que tem aqui durante uma semana, que não é tão barato, R$3.000 para a pessoa passar aqui. Não é algo tão em conta para passar uma semana aprendendo, o sujeito chegar e desembolsar 3 mil. Ele estava comentando, como professor, que ele teve que fazer isso dias atrás, chegar com uma sala, dentro da sala dela, com uma caixa e falar, fulano teu celular, Beltrano teu celular, porque as pessoas estavam lá e não prestavam atenção. Adultos pagando 3 mil na semana. Não, agora eu vou falar de mim, estou falando de terceiro que ele comentou. Eu comentei para vocês ontem
que eu reduzi, que vivo disso, hoje boa parte dos nossos clientes vieram através de rede social, a parte do primeiro contato ao produtor, aquela história da extensão, às vezes para você poder chegar no produtor, tu tá na mídia, para ele chegar até você. Que vivemos isso, dei uma reduzida, olha aqui, eu usei o termo que o Alex até me tirou sarro, falei, olha que efeito colateral interessante, eu reduzi, hoje nós estamos em junho, início de junho, reduzi a rede social drasticamente. O que é drasticamente? Eu estava, vou falar números, eu abri o meu celular e vi meu uso do celular nas últimas 3 semanas, em média, em rede social, 3 horas por dia, que é inferior à média de muitas pessoas do brasileiro, claro, que é 5 a 6 horas. Claro, 6 horas. Tá, 3 horas. Eu olhei assim, meu Deus, mas 3 horas olhando basicamente Instagram e respondendo um ou outro, ou curtindo, ou comentando, ou compartilhando. E o meu efeito colateral foi que eu consegui ler livros consideráveis, 300, 400, 500, 600 páginas, um livro por mês de março para cá. Olha que efeito colateral interessante. Tá sobrando tempo. E não é que esse ano sobrou um pouquinho para nós, mesmo com a seca que deu. Quero ver as esposas dos outros ali, que quero contar para todo mundo. Vamos conseguir trocar de caminhonete. Conseguimos sobrar ainda uns produtos no galpão para a próxima safra. Valeu a pena, viu, ser produtor assistido do José de Alencar. Valeu a pena. Eu que disse para o meu marido. Vai lá e contrate o marido daquela Carla, aquela que faz videozinho na internet. Que vai dar certo. Tá todo mundo falando que é bom. De certo que é bom mesmo. Os bichos velhos não tem bandeira com nenhuma empresa, vai sobrar. E não é que sobrou. Mas quero contar para todas as esposas, mas quero fazer as mulheres de vocês fazerem, vocês comprar tudo. Se sobra para vocês, sobra para nós também. Mas agora, de verdade, quando tu fala a questão psíquica, a minha, de verdade mesmo, eu tinha grande facilidade em leitura, em focar e prestar atenção. Durante esse verão, eu estava lendo alguns marcos. Eu começava a ler a página, estava noutra coisa. Começava a ler a página, tive que parar, sentar a bunda numa poltrona e falar, eu vou voltar a ler. Eu não estava conseguindo focar. Claro, perturba a mente. Isso é uma doença e não se discute mais. Então, são muitas histórias que tem disso aí. Mas uma das que mais eu fiquei preocupado, nós fomos convidados para fazer um treinamento de pós-graduação de patologia de sementes numa unidade educacional de Passo Fundo. Então, na primeira aula, quando começamos a aula, tudo lá, eu perguntei para os alunos qual é a fonte de informação de vocês, esperando que fosse uma revista científica, artigos científicos, etc. Um aluno levantou a mão, prontamente diz o Instagram. Levantou e disse. Levantou a mão e disse, do Instagram. E é verdade. Acontece o seguinte, aquilo foi um choque para mim, que esperava uma resposta de uma revista científica ou coisa parecida, ou perguntar quem é o teu consultor, por exemplo. Então, é um terror. Outra vez me convidaram para fazer um treinamento numa universidade lá em Goiás. Então, tudo pronto na aula, os alunos tudo, comecei a falar e olhei assim, era todo mundo com o celular na mão já pronto. E eu disse, olha, eu não conheço vocês me conhecem, perdão, mas eu não começarei se eu ver daqui na mão de vocês e vou olhar se vocês tiverem um celular na mão. Eu esperei um pouco, começaram a baixaram todo o celular e ninguém mais levantou o celular. Tá bom? Chegou no fim do treinamento, vários professores se aproximaram de mim, não perguntaram nada técnico, nos explique como é que o senhor conseguiu se livrar do celular. Não sei. Então, veja bem, eu procuro defender a ciência, só que me preocupa que isso aí está atingindo, apagou, enterrou a ciência. Enterrou a ciência. Então, vocês sabem, a maior informação que tem hoje, que não é correta, de fitopatologia, que está oferecendo a todo mundo, aquilo ali é uma falsa ciência, e se fosse num país sério, caçariam o diploma do cara. Então, o Brasil não é um país sério. Mas num país sério, professor, se fosse assim, nós não tínhamos tantos profissionais que atuam sem a informação. Claro. Isso existe vários, inclusive com recomendações técnicas e outras mais. Mas vamos fugir um pouco desse assunto, vamos focar nessa parte da questão do que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando do que não pode ter celular, mas nós estamos gravando com o celular. Então, a grande dificuldade é a dose. É a dose, aquela história de sempre, entre o remédio e o veneno, depende da dose. Alencar, acontece o seguinte, hoje a ciência não vive sem a internet.
Tá? A ciência não vive sem o celular. Nós vivemos de produtores. Não, Todos claro. os produtores, para cotar produto, para perguntar alguma coisa, é através do celular. Claro. Então, veja bem, ó, hoje não existe mais revista científica impressa, tá? É tudo online. São caras, 45, 50 dólares por um artigo. Mas veja bem, então, hoje eu não preciso ter livro nenhum. Basta eu ter dinheiro e, através da internet, acessar qualquer artigo científico. Então, veja bem, nós temos que saber dosar. Condenar só o celular, não. Mas só que eu acho que está demais. E o reflexo disso aí é que está todo mundo preocupado. Pais com os filhos e o mundo todo preocupado com as redes sociais dos alunos. Isso é uma verdade. Você Isso falou de aí, família, isso de filhos. atrofia a mente das pessoas. Atrofia por um treinamento. Claro. Na verdade, a gente está sendo recompensado o tempo inteiro por uma curtida, por um retorno. É uma droga, é um vício. Mas a questão da parte familiar, eu fico pensativo em que sentido a gente conseguiria desvincular essa questão da dependência ao celular. Porque, por exemplo, ele facilita muito. Hoje, como muitos da parte comercial vão lá e cotam um produto uma vez, o produtor comprava barba, cabelo e bigode de uma única empresa, numa única cooperativa. Por quê? Porque quem tinha acesso era 1, 2, 3 amigos dele, que eram consultores, chegavam lá e posicionavam. Hoje ele pega um WhatsApp e pergunta e pulveriza para todo mundo. Qual é um dos outros problemas que eu percebo desse nosso raciocínio da internet como um todo? Qual é o conhecimento ou a capacidade intelectual dessa pessoa de avaliar aquela informação? Aí que está a grande dificuldade. Quem trabalha na docência sabe, o Brasil é um país de analfabetos, onde 80% da população é analfabeto funcional. O que é isso? É aquele cara que, se tiver a legenda aqui embaixo, ele até lê, mas ele não entende o que está lendo. Então, quem dirá ele fazer uma interpretação de uma informação de um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 30 e dizer se isso é verídico ou não? Nós vivemos num mundo de engano e as redes sociais com o celular é o principal mecanismo para isso aí. Então, veja bem, é muito difícil alguém já viciado, um exemplo, citando o teu exemplo, que está se esforçando para se livrar disso aí, na realidade é uma situação difícil. Então imagine a sociedade que está se formando hoje com uma criança de 4, 5 anos com o celular na mão. Eu só lastimo o que está acontecendo na ciência geral, e às vezes eu pergunto para mim, Alecaro, será que esses enganos oferecidos hoje aos produtores e que os convence, será que existe hoje na medicina humana, jogando a nossa vida, risco da nossa vida? Existe. Sentido? Não entendi. Assim, o engano existe em todas as áreas do conhecimento humano. Sim. Exato. Então, veja bem, eu acho que isso aí tem grande parte com relação ao aparelho do celular, que deve ser dosado e melhorado. Mas é uma grande ferramenta para a dispersão da tecnologia, se bem corretamente. O problema é livrar de todos os medos. Precisa um psiquiatra e eu não sei qual seria o remédio para isso aí. A parte do psiquiatra tem a ver justamente pela medicina envolvida, não um psicólogo, mas um psiquiatra para ter esse conhecimento médico da saúde humana. Mas falando de saúde, se eu não me engano, a cada 10 anos ou a cada geração estava tendo um salto de QI na humanidade de 4 pontos, ou algo próximo disso. Claro. E a Maria pode me ajudar? É baby boomers? É o quê? Geração... Pós-Segunda Guerra? Agora? Quem é os que estão agora? A tua geração, que tem 17 anos? Zé. Eu não me lembro exatamente como é que eles chamam hoje de Gen Z, acho que é, talvez. Não. É após a Segunda Guerra. Baby boomer sou eu. Não, ele é baby... Não, você é 41, né? É após 45. 54. Me deu um branco, mas enfim, essa última geração que está caracterizada na humanidade é a primeira em séculos que comprovadamente, e coincidentemente tem a ver com o tablet, é comprovado, é ciência, tem o QI abaixo do que seus pais. É a primeira em várias gerações da humanidade que isso está acontecendo. Você multiplica as informações científicas de crédito que o celular está prejudicando o ensino, o desenvolvimento da ciência e tudo, não tem dúvida. Quer ver uma coisa simples, tem tudo a ver? Quando começou a tecnologia, eu sou do tempo que tinha o DOS, daí veio aqueles 386, o computador, o 486, o Pentium, e a gente fazia os cursos de digitação, datilografia, né? Isso. Quando começou essa geração mais tecnológica, eu falei, eles vão chegar sabendo tudo da tecnologia. E eu comecei a perceber que os estagiários, às vezes, não sabem nem digitar. Eles não sabem
pegar um Excel e fazer uma análise de regressão no Excel. O básico do básico do É básico. verdade. E sabe mexer tudo do telefone. Viver na tecnologia e ao invés de evoluir, parece que regrediram. É verdade. O senhor percebe isso nesse seu período de docência? Perfeitamente. Ninguém sabe de tudo, eu não sei de tudo. Óbvio. Essa é a graça da coisa. Né? E hoje, no nosso local de trabalho, tem muito problema de computação. Detalhe que esses estagiários jovens sabem mais do que eu. Professor, muito obrigado da conversa. Eu vou lhe procurar em Passo Fundo para a gente falar de assuntos técnicos. Isso aqui era só uma charla, uma conversa simples para a gente entender um pouquinho do meio de tudo. Nós estamos atrasados, está tendo reunião aqui. Para quem nunca participou dos eventos, sinceramente, até não lembro se foi o Alex, quem é que me falou. Alguém comentou anteriormente que o interessante... não, acho que foi o David Sacon, comentou assim, ó, o legal desses eventos é que dá uma distanciada do povo do comercial, porque às vezes você assiste algumas informações aqui que você não recebe no teu dia a dia de uma palestra, e vou dar nomes subjetivos, de um canal privado, de uma cooperativa, tem informações em eventos igual a este que você não recebe no teu videozinho do WhatsApp. É melhor, Alencar, não é perfeito, esforçam-se para a perfeição, mas é melhor vir aqui assistir, baixar a poeira e nós tirarmos as nossas conclusões. Perfeito. Gente, obrigado para quem ficou até aqui e até um próximo vídeo.